Boa noite. Hoje nós iremos apresentar o trabalho da disciplina de Estrutura da Matéria do quadrimestre suplementar de 2020 da Universidade Federal do ABC. Nosso tema é Planck e o quantum de energia. Meu nome é Arthur Rizigama da Silva. Meu nome é André Henrique. Meu nome é Marcos Cazu. Meu nome é Patrícia Condo. Nossa apresentação será subdividida nos seguintes tópicos. Nós iremos falar sobre Max Planck, sobre a física quântica, sobre a constante de Planck, sobre o quantum de energia, sobre Albert Einstein e o efeito fotoelétrico, daremos nossa conclusão e apresentaremos nossas referências. Max Planck foi um físico alemão considerado o pai da física quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. Ele nasceu na cidade de Kiel, um porto do Mar Báltico, no norte da Alemanha, no dia 23 de abril de 1858. Planck começou seus estudos em física na Universidade de Munique, em 1874, e 2 anos depois foi para Berlim, onde estudou com grandes físicos como Hermann Helmholtz e Gustav Kirchhoff. Planck foi nomeado professor nas universidades de Munique e de Kiel, e também foi nomeado professor de física teórica na Universidade de Berlim, substituindo Gustav Kirchhoff. Em 1899, após pesquisar sobre as radiações eletromagnéticas, Planck foi capaz de descobrir uma nova constante, que é conhecida atualmente como constante de Planck. Em 1900, Planck descobriu a lei da radiação térmica, chamada de Lei Planck da radiação. Essa foi a base da teoria quântica, que surgiu 10 anos depois com a colaboração de Albert Einstein e Niels Bohr. E como consequência do nascimento da física quântica, Planck foi premiado em 1918 com o Nobel de Física. Max Planck faleceu em Göttingen, na Alemanha, no dia 4 de outubro de 1947. E, em sua honra, o maior prêmio científico da Alemanha passou a ser a Medalha Planck. E agora eu vou falar sobre a física quântica. Ela é uma parte da física moderna que surgiu no século XX e tem ganhado grande destaque e relevância. Uma das suas bases é que tudo é, ao mesmo tempo, matéria e energia. Isso porque toda a matéria apresenta comportamento ondulatório, mas em objetos macroscópicos ele é relevante, diferente do microscópio. Exatamente por isso, a física quântica tem foco nos estudos microscópicos, ou seja, seu objeto de estudo são os fenômenos na escala microscópica, associada aos átomos, moléculas, partículas subatômicas e quantização de energia. E ela é responsável por moldar toda a experiência cotidiana ao nosso redor. Então, na imagem, temos o átomo e as partículas subatômicas, que são seu objeto de estudo. Uma questão importante é que a física clássica, que trata de fenômenos macroscópicos, ou seja, dos corpos que vemos ao nosso redor, é incapaz de descrever fenômenos microscópicos. Então, a física quântica descreve fenômenos inexplicáveis pela física clássica, como o decaimento radioativo, a atração entre nêutrons e prótons no núcleo atômico, o efeito fotoelétrico, a produção de raio-x, a dualidade onda-partícula, a emissão e absorção de luz pelos átomos, as órbitas estáveis do elétron e a radiação do corpo negro. Além disso, a física quântica é grande responsável pelo avanço tecnológico. Isso porque ela está relacionada aos chips, aos reatores nucleares, aos raios laser, aos transistores, aos supercondutores, à engenharia genética e aos semicondutores. Sobre a constante de Planck. Essa constante é utilizada na física quântica para calcular os fenômenos relacionados ao comportamento corpuscular e ondulatório de objetos microscópicos. Ela é representada pelo símbolo H e tem um valor aproximado de 6,626 vezes 10 a menos 34 joule-segundo. Essa constante foi criada com o objetivo de resolver a catástrofe do ultravioleta. O que foi essa catástrofe? Foi a tentativa da física clássica de explicar a radiação emitida por um corpo negro. Para criar essa constante, Planck observou a oscilação de entropia das partículas de acordo com a temperatura. Com isso, ele assumiu
que a energia emitida por um corpo negro deveria ser quantificada, ou seja, ela deveria ter um valor mínimo. E com a utilização dessa constante, também foi descoberto que a luz é formada por pacotes de energia. Agora eu vou falar sobre o quantum de energia. Antigamente, os cientistas estudavam a dependência entre a temperatura e a cor dos objetos aquecidos. Com esses estudos e experimentos, eles chegaram ao conceito do corpo negro. O corpo negro nada mais é do que um objeto, um corpo, que absorve toda a radiação, toda a energia que incide sobre ele. Os cientistas tentaram explicar de forma teórica o comportamento do corpo negro, utilizando as teorias da física clássica, como o eletromagnetismo e a termodinâmica. Porém, os resultados obtidos não foram satisfatórios. Os cientistas chegaram a uma equação que não conseguia explicar o comportamento dos corpos para todo o comprimento de onda, resultando, por exemplo, na catástrofe ultravioleta. O que seria a catástrofe ultravioleta? A catástrofe ultravioleta nada mais é que a discordância dos valores experimentais com os obtidos pelos cientistas para pequenos comprimentos de ondas, como por exemplo, como podemos ver no gráfico, a linha preta, que no caso ela tende ao infinito. Se essa equação obtida pelos cientistas estivesse correta, até uma xícara de chá poderia brilhar. O grande problema que havia com esta fórmula é que ela foi concebida a partir das teorias da física clássica. Para resolver este problema, Max Planck postulou que os objetos radiantes só poderiam emitir ou absorver energia em determinadas quantidades fixas, ou seja, em pequenos pacotes de energia. E assim ele conseguiu chegar a uma equação que explicasse o comportamento dos corpos para todo o comprimento de onda. A partir daí, iniciou-se a física quântica e o quantum de energia é o elemento que compõe a luz, ou seja, a luz ela tem um comportamento como partícula e como onda. Isso nós chamamos de uma dualidade de comportamento, um comportamento onda-partícula. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Atualmente, o quantum é chamado de fóton. Aqui nós podemos ver a fórmula para chegarmos à energia de um quantum, que no caso é a constante de Planck vezes a frequência. Bom, eu irei falar sobre Albert Einstein e o efeito fotoelétrico. Albert Einstein foi a pessoa responsável para que a teoria de Max Planck sobre o quantum de energia fosse aceita pela comunidade científica. Com o estudo sobre o efeito fotoelétrico, o que seria o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico nada mais é que a ejeção dos elétrons de um metal quando exposto à radiação, como podemos ver nesta imagem. Albert Einstein foi contra a física clássica. A física clássica postulava algumas afirmações e ele observou outras, como por exemplo, a física clássica dizia que a energia cinética dos elétrons emitidos deveria aumentar com a intensidade de luz. Só que com as observações, nós percebíamos que aumentando a intensidade de luz, apenas a quantidade de fótons eram emitidos, e não a energia cinética aumentava. Os efeitos fotoelétricos deveriam ocorrer para qualquer frequência de luz, desde que ela fosse intensa o suficiente para fornecer a energia necessária para ejetar elétrons. Mas com as observações experimentais, para cada material existe uma frequência mínima abaixo da qual o efeito fotoelétrico não acontece, independente da intensidade de luz. Ou seja, a intensidade de luz ela só é responsável por enviar quantidade de fótons. Ela não é responsável por mudar a energia cinética dos fótons emitidos. Ou seja, é necessária uma frequência que está ligada diretamente com a energia interna dos fótons, uma frequência mínima, para que o efeito fotoelétrico ocorra. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Se a intensidade da luz incidente é baixa, deve haver um intervalo de tempo mensurável durante a qual o elétron acumula e a energia recebida até atingir o valor da energia necessária para ser ejetado. Ou seja, a física clássica postulava que existia um delay entre a chegada do fóton no material e a ejeção do elétron. Só que com as observações percebia-se que a ejeção dos elétrons era de forma imediata, não tinha nenhum delay, nenhum atraso. Bom, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos depende da intensidade de luz, como eu disse anteriormente.
E a energia cinética está ligada diretamente com a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia cinética dos fótons emitidos. Quanto maior a energia cinética, maior a frequência, e ela é responsável por quebrar a interação do elétron com o metal. Por isso que, com as observações experimentais, é necessário uma frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra, porque é necessário uma quantidade de energia cinética mínima para que se consiga quebrar a interação que o elétron tem com o metal, que no caso é chamada de função trabalho. Com essas afirmações, com esses experimentos que Albert Einstein conseguiu, ele conseguiu que a teoria de Max Planck fosse aceita. Então, o quantum de energia se transformou em fóton e a teoria de Max Planck foi aceita pela comunidade científica. Então, podemos concluir que Planck mudou o rumo da física. As descobertas na área da quântica são muito utilizadas atualmente. Foi Einstein quem ajudou a teoria de Planck ser aceita no mundo acadêmico, e quem não acha complicada a física quântica não a compreendeu realmente. Aqui são algumas das nossas referências, das referências utilizadas na apresentação. Nós agradecemos e qualquer dúvidas sobre a apresentação, sobre o trabalho, aqui são nossos contatos.